E para falar sobre vacinação animal, recebemos aqui ao vivo no estúdio o professor da FAMEF, UFO Matheus Mattioli Mantovani. Seja bem-vindo ao nosso informativo. Obrigado, Larissa. Boa noite. Boa noite a todos. A gente que agradece a sua presença aqui. Vamos começar falando o que acontece quando não acontece a vacinação animal. Bom, é importante realizar a vacinação do seu pet, não só da raiva, mas das outras doenças que podem trazer dano ao paciente, que é principalmente no caso da raiva, é a alta taxa de mortalidade que a raiva pode causar e também transmitir para os seres humanos, né? Visto que ela não tem tratamento específico nem para o ser humano e nem para o animal infectado pela raiva também. E a taxa de mortalidade pode chegar a 100%, né, Então, caso a pessoa seja mordida por um cachorro ou por um gato, então não tem tratamento se ele estiver com raiva. Não isso é que é importante ressaltar. Não é toda mordida e todo cão, o gato que vai transmitir a raiva quando que ocorre o acidente pela mordida ou pela arranhadura, né? Se a pessoa por acaso for mordida pelo cão ou pelo gato, o recomendado, como falou na reportagem, é lavar a ferida e procurar a unidade de atendimento do município. Aí pode ser que o tratamento seja eficaz. Aí geralmente tem os tratamentos profiláticos, que às vezes toma o soro ou a vacina para prevenir o desenvolvimento da doença, né? Mas independentemente disso, se tiver o acidente por mordedura, é importante procurar a unidade de atendimento. Sempre, né? Sempre. E como funciona a atuação da vacina no animalzinho? Bom, a vacina, no caso da raiva, ela tem o agente, só que o agente ele não vai causar a doença no animal, mas ele provoca uma resposta imune que faz com que o animal desenvolva um anticorpo contra o vírus da raiva. Aí mesmo se ele tiver contato com o agente inoculado, principalmente por mordida de morcego, que é a principal transmissão em animais, e ele tiver os anticorpos, ele não vai desenvolver a doença. Então, a partir de qual idade que as pessoas já devem ficar atentas à questão dessa vacinação contra a raiva e também as outras vacinas animais? Contra a raiva em específico, tanto para cão quanto gato, é a partir do 4º mês de vida. Agora, para as outras doenças que também pode causar muito dano para o animal, a partir dos 3 meses. Tem vacina que você pode vacinar a partir dos 2 meses de vida já. Já começa vacinando, já começa a vacinar. Né? E essa atualização das vacinas deve ser frequente? Deve ser frequente, né? Dependendo a vacina contra a qual a gente protege, tem vacinação que é recomendada fazer pelo menos um intervalo de 3 anos, mas no caso da raiva é recomendado fazer a vacinação anual. Exatamente. E quais os cuidados que o tutor deve ter antes da vacinação e depois também? Porque às vezes fica com dó, ai, meu bichinho vai sofrer, não vai não, né? Geralmente susto, né? Antes da vacina, o que pode acontecer é dor local, às vezes um inchaço no local que foi aplicada a vacina, mas tem que ter ciência da saúde do animal antes, porque se ele tiver alguma comorbidade, alguma doença, ele não pode ser vacinado, porque senão ele pode desenvolver outras doenças que não a da raiva, mas de outra coisa que ele foi vacinado. Então é sempre importante, antes de realizar a vacinação do seu animal, procurar o atendimento veterinário para ver se ele está em condições de ser vacinado. Porque se ele não tiver um estado imune adequado, mesmo ele sendo vacinado, ele não vai produzir os anticorpos e ele vai ficar sem a cobertura da proteção contra a doença que ele foi vacinado. Por isso essa visita veterinária é sempre importante. Sempre importante. De quanto em quanto tempo é ideal essa consulta? Geralmente, nos filhotes, essas consultas têm que ser feitas de forma mais periódica. Se recomenda fazer a visita no veterinário no período de vacinação, que começa por 2 meses, vai até a 16ª semana, e depois pode espaçar para uma vez ao ano, ou dependendo do estágio do paciente, a cada um tempo menor, de 2 vezes ao ano. Tem sim que sempre ficar observando também a questão de alimentação, os comportamentos também dos cachorros, né? Qualquer mudança de comportamento, e o animal quando está doente, um dos principais mudanças que acontece é a redução do apetite, aí é importante procurar. Fica moadinho, fica moadinho, já, estranho, já se esconde, né? Aí fica mais tristinho, aí é melhor procurar a assistência veterinária para ver se ele não tem nenhuma doença ou só um distúrbio de comportamento mesmo. Exatamente. E depois da vacinação, quais os cuidados em casa? Depois da vacinação, geralmente o animal não tem nenhuma reação. Se tiver dor local, pode dar o analgésico, conforme é prescrito, ou fazer compressa com gelo, caso tenha um inchaço no local. Não tem nenhuma contraindicação? Depende de cada Depende. Se ele tiver alguma doença, aí às vezes é contraindicado a vacina, né? Mas isso, o veterinário, antes de vacinar, sempre ele faz a avaliação clínica para ver se ele é apto a receber a vacinação.
E é o veterinário que monta ali toda aquele a caderneta de vacinação também. Ele que vai deixar marcado a próxima consulta. Tem que sempre fazer essa visita, Isso, né? sempre que o veterinário tem as diretrizes que recomenda quais as vacinas e o tempo que tem que fazer elas, né? E dependendo do quadro do animal também, a condição de vida que ele vai. Se ele é um animal que vai viver sozinho, se ele vai viver em abrigo ou ter exposição com outros cães, isso tudo muda o protocolo de vacinação que ele vai ser exposto. Basicamente, dependendo, tem as vacinas que são essenciais e são recomendadas, essa todo animal tem que fazer, e as não essenciais ele vai receber dependendo a exposição dele ao agente, que a vacina protege. Né? Mas a raiva, no Brasil, ela é considerada uma vacina essencial. Ou seja, todo ano tem que fazer a vacinação, a prevenção da doença, porque como a gente viu na reportagem, infelizmente a maioria dos animais, quase 100%, vem a óbito quando infectado por raiva. E não só isso, pode transmitir para o humano também, para o seu ente querido da família, e ele também vai ter uma alta taxa de mortalidade. E caso não tenha condição financeira, pode recorrer também à vacinação gratuita. Isso, a vacinação da raiva ela é fornecida pelo município. Exatamente, então tem que ficar atento às datas. A campanha já começou, né, na zona rural, aqui em Uberlândia. Primeiro ela é na zona rural e depois ela se estende para a zona urbana. Que vai agora começar na zona urbana no mês próximo agora, que é setembro, né? Em Uberlândia está marcado para iniciar em setembro. Então tem que ficar de olho nas datas da Prefeitura de Uberlândia para garantir essa imunização. Isso. Falando em animais, nós temos mais uma próxima reportagem sobre o comportamento desses bichinhos. Os nascidos entre o fim da década de 90 até o meados de 2010 não poupam esforços e nem gastos com os bichinhos, segundo um levantamento feito nos Estados Unidos. Veja só. A pesquisa publicada pelo jornal New York Post foi encomendada para medir o tamanho da vontade que os donos de animais de estimação têm de gastar dinheiro com eles. Mas os resultados acabaram trazendo curiosidades que chamam a atenção. Por exemplo, 37% dos entrevistados preferem economizar para itens com o pet do que fazer uma viagem para conhecer um lugar novo. E 27% preferem priorizar o bichinho em vez de comprar um ingresso para um show de música. Essa pesquisa de mercado foi feita nos Estados Unidos com 2.000 tutores. Aqui no Brasil, a balança econômica parece mais equilibrada. Nós não economizamos com ele, assim, ele tem o melhor, entendeu? Mas tentamos fazer as duas coisas juntas, né? Tenta conciliar, né? Tenta conciliar para atender as necessidades da melhor forma possível. O levantamento ainda mostrou que 90% dos entrevistados consideram os pets como filhos e que 36% ficam mais felizes quando encontram o animal de estimação do que quando revêem o parceiro ou parceira. Que pergunta difícil. Eu nem sei te responder, viu? Eu sei que a amizade dele é bem sincera, são amorosos demais. Como tudo na vida é uma questão de referência, talvez, só talvez, as pessoas digam que ficam mais felizes quando reencontram um animal de estimação do que o parceiro ou parceira, porque na verdade a gente está reagindo à alegria com que o pet nos recebe. Depois de um dia grande, longo, sabe? Eles estão sempre com a nossa espera, esperando a gente chegar em casa, sabe? Os pets vão sempre receber os seus donos com muita alegria, né? Porque se a gente pensar que eles vivem numa relação onde todas as vezes que o dono está presente, o dono vai proporcionar algo, a gente entende que o cãozinho ou que o gatinho, eles foram condicionados que na presença do dono haverá um ganho. Vivendo dentro das casas e apartamentos cada vez menores, num convívio íntimo e constante com os seres humanos, seria inevitável que a relação com os animais de estimação virasse o que é hoje. Então, eles estão dentro de uma intimidade das pessoas. O animal de estimação passa a ser um elemento muito importante porque ele possibilita essa expressão da emoção, da comunicação, do contato. A Rosângela e o Wally são um exemplo de como, na real, a gente nem precisa medir de quem gostamos mais ou com quem gastamos primeiro. Eu acho que se eu adotei, é realmente para cuidar, para dar carinho. Ele preenche muito a vida da gente, né? O pet é muito, muito bom.
Realmente é muito bom. A minha também faz parte lá da minha casa, a minha filha também, como fala na reportagem. E tem que ter todos os cuidados, né? Agora, para a gente encerrar, vou deixar aberto o espaço para você falar sobre esses principais cuidados com os pets e para quem vai adotar também essa adoção responsável, né? Muito obrigado mais uma vez, Larissa, pelo convite. É sempre importante, como falado na reportagem, quando que você adota um cão ou um gato, ele vai fazer parte e desprende um determinado custo e você tem a responsabilidade com ele também. Então, se você não puder dar uma qualidade de vida para um cão e assistência veterinária, que o animal fica doente, precisa de cuidados com alimentação, não só a parte de vacinação, é importante se conscientizar disso também, né? E lembrando que a vacinação de raiva, ela deve ser feita não só nos cães, mas nos gatos também. Isso todo ano tem a campanha na cidade de Uberlândia, é importante ficar atento a essas datas para realizar a vacinação deles. É isso mesmo, os animais merecem todo carinho, todo respeito e toda a responsabilidade nesse cuidado. Muito obrigada pela participação, uma boa noite para você. Boa noite.